Hello, how are you? Bem-vindo ao Solte a Língua. Hoje mais uma aula de grammar, né? Na língua inglesa, né, é muito importante o uso do sujeito numa frase, tá? Não é igual em português, que algumas frases, só pela conjugação verbal, a gente já sabe quem é o sujeito. Por exemplo, se eu falo assim, você gosta de chocolate? Gosto. Eu não preciso dizer eu gosto, concorda? Já o verbo já deixa bem claro quem é que tá falando, né? Ou ela gosta de chocolate? Gosta. Então, ela gosta, né? Em inglês é muito importante que o sujeito faça parte da oração para que tenha sentido. Claro que eu não vou entrar aqui no mérito no inglês falado, tá? Nós estamos falando de grammar aqui. E se você não usar o sujeito, né, a gente fica meio, né, confuso. Pelo menos eu fico. Já passei por umas situações que eu fiquei confusa de quem a pessoa estava realmente falando. Porém, além desses daqui que nós já conhecemos, né, existe um que é muito comum, brasileiro principalmente, deixar fora. O eat, né? Eat serve para qualquer coisa que não seja um ser humano, né? Eu posso falar sobre o meu gato, o carro, um país, né? Uma ideia, um pensamento, né? Lembrando que sempre no singular, né? O it se refere a singular. Então, quando a gente tá querendo falar, por exemplo, do carro, né? Eu posso falar the car works. O carro funciona. Mas se eu já falei o carro antes e vou retomar a conversa, e aí eu entro, né? Vou retomar o que eu disse antes, eu entro com it, né? Então, it works. Porque se eu colocar só works, né, fica meio estranho. O que só works, né? É o carro. Do que a gente tá falando? Agora existe um, né, muito interessante, que é o it, né? Ou pode ser it is, tanto faz, né? Que ele tem um sentido, né, usado como verb to be, ele tem sentido de né? Lembrando que eu tô verb to be, tá? Eu não posso falar simplesmente is. My car is blue, né? Aí eu pergunto de novo, what color is your car? Is blue. Is blue. It is blue, né? It is blue. Ou it is blue. Então as pessoas esquecem muito do uso do it, né? Principalmente o brasileiro esquece. Então ele é muito importante com esse sentido de usado com o verb to be, tá? Ele sozinho pode se referir a coisas que foram mencionadas antes, né? Sempre no singular. E só recapitulando, né? Que em inglês o sujeito faz parte, sim, de uma oração. É difícil eu usar uma frase que o sujeito esteja oculto, como acontece na língua portuguesa, né? A própria conjugação verbal já indica quem é o sujeito da oração, na maioria dos casos, tá? Porque quando a gente fala de sujeito inexistente, a gente não sabe quem foi, né? Mas isso em inglês não acontece. A oração sempre vai ter um sujeito, não importa se é singular, se é plural. Não importa se eu estou falando de uma pessoa ou de alguma coisa. O sujeito ele sempre precisa fazer parte da sua frase. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê next week. Bye!